Olha só, se tem um ambiente que nós fazemos o possível para frequentarmos pouquíssimas vezes na vida, se não uma vez só, na hora do inevitável fim, é uma casa funerária. Apesar de prestar um serviço essencial para a nossa sociedade, nós sabemos que é um ambiente de tristeza, de dor, lamentos, onde nós nos despedimos de entes queridos num dia de extrema emoção e luto para todos. Essas casas são o reduto de homenagens e rituais fúnebres de todo tipo de finitude, não é mesmo? Eu confesso que eu sempre me pego pensando, quando eu preciso frequentar um desses locais, que ali ao mesmo tempo nós podemos estar velando uma vítima de infarto, na outra sala uma vítima de câncer, de um terrível acidente ou mesmo de um crime. Mas e quando o crime é cometido pela própria casa funerária? Eu sou Rafael Gama e esse é o Roteiro Mastigado, um programa onde eu falo de produções inspiradas em casos reais e trago detalhes sobre esses casos. Então vamos tomar um café juntos hoje e conversar sobre um caso grotesco que aconteceu na Califórnia e que resultou na produção de um documentário da HBO, A Funerária, Dinheiro e Cinzas. Então vamos lá, senta comigo, não se esquece de já deixar o seu like, se inscreve no canal, que eu vou te contar os detalhes dessa história e por que esse documentário me pegou de surpresa. Lembrando, esse vídeo é um bate-papo, haverão informações faltantes aqui que vocês podem colaborar nos comentários, sempre com gentileza. E não, esse vídeo não é um substituto do documentário, muito pelo contrário, meu intuito é te incentivar, te estimular a assistir o documentário e fazer parte desse clubinho cinéfilo. Então vamos lá, todo mundo pronto? Gatinha pulou? Rodou a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu acho importante lembrar que ritos fúnebres são muito particulares. Cada país, seja por cultura, costume, religião predominante, até mesmo pelo clima, tem seus hábitos peculiares na hora de se despedir de um ente querido. E eu tô falando isso porque é importante nós termos em mente que no caso de hoje, estamos nos Estados Unidos, onde a prática do velório não é tão rápida quanto no Brasil. O cadáver chega a ficar alguns dias em tratamento para os ritos. A prática, por exemplo, do embalsamento do corpo é muito mais comum, a cremação é muito mais frequente do que aqui, e a casa funerária Lamb, ela tinha como principal serviço o processo de cremação. Tá? Ela foi fundada em 1929 por Charles F. Lamb, era um negócio de família cuja administração ia sendo passada então de geração em geração. O Charles passou para o seu filho, o Lawrence, que passou para a filha Lori Ann, e ela se casou com Jerry Scones, que foi quem assumiu a administração da casa em meados dos anos 80. O Jerry cuidava da casa funerária e ele colocou o filho, David Scones, para cuidar do crematório. Até aí uma prática de negócio de família, muito comum, tudo organizado, tudo certo. Também é importante reforçar a reputação da casa funerária Lamb. Os moradores de Pasadena disseram em entrevistas que era um local muito estimado pelos serviços antigamente, que não era um local barato, era bem tradicional e conhecido por realizar velórios de uma população ali classe média alta, tá? Quando a gestão dos Scones começou, a taxa de cremação da casa Lamb era de 194 ao ano. De repente, esse número pulou para 1.675. Parece muito, né? E se eu disser que em 85 esse número chegou a 8.173 no ano? E vamos dizer que esse sucesso todo era resultado do trabalho do nosso personagem principal, David Scones. David tinha cerca de 25 anos quando assumiu o setor de cremação da funerária da família. Sejamos francos, né? Cuidar de uma casa funerária não é necessariamente o sonho da vida de ninguém. Sabe-se que David tinha ambições na área dos esportes. O seu pai, o Jerry, ele tinha sido um treinador de futebol americano conhecido lá de Pasadena. E o rapaz tentou carreira como jogador, mas não teve grande êxito devido a uma lesão. Então ele acabou aceitando o convite do pai para trabalhar administrando um setor dos negócios da família. Na época, o setor crematório dos Lamb contava com 2 fornos de cremação, e vale lembrar que todo o ritual de cremação não é muito ágil, porque existem os protocolos que vão desde a limpeza à queima do corpo no tempo e na temperatura corretos, para que ele se torne cinzas recolhíveis e que não poluam tanto, né? O recolhimento das cinzas para produzir as urnas póstumas, quer dizer, não é uma coisa a toque de caixa. Então esse crescimento numérico que eu falei, vertiginoso, era um tanto inverossímil, se nós considerarmos apenas 2 fornos e todo esse processo de cremação. Só que o David, quando assumiu, tinha uma abordagem bem diferente da tradicional reputação dos Lamb. Ele praticamente ia atrás dos corpos, visitava o hospital e em outras funerárias,
Para as famílias enlutadas, eram oferecidos assim descontos em preços muito abaixo do que a concorrência cobrava, até porque cremar é um processo caro. As propagandas passaram a ser sensacionalistas, mais agressivas, parecia uma concessionária de automóveis. De novo, o caso é dos Estados Unidos, e sim, lá é comum casa funerária fazer comercial regional, tá? Só que os comerciais do David não tinham aquela antiga elegância dos Lamb, não. Era aqueles comerciais estilo o gerente enlouqueceu, sabe? É claro que a concorrência dos Lamb começou a desconfiar desses números absurdos que não teriam como acontecer de maneira ética, nem os valores cobrados, né? E foram feitas denúncias que inicialmente não se tornaram nenhum tipo de investigação, porque se valia da ideia de oferta e demanda. Ah, os Lamb estão oferecendo um preço muito baixo, então mais pessoas vão contratar, paciência. Só que na realidade a coisa era bem longe de um serviço eficaz. Era um esquema desumano, que só foi descoberto porque, como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi com esse caso é que é muito comum casas funerárias não terem fornos em suas próprias instalações, contratando separadamente esses espaços. Então, no caso dos Lamb, eles utilizavam o crematório Pasadena, que é onde haviam aqueles 2 fornos que eu citei. Os relatos dos funcionários desse crematório foram cruciais para a descoberta das práticas ilícitas de David Sconce e de sua família. Isso porque, em 86, esse crematório pegou fogo. Eu sei, parece absurdo, né? Mas eu tinha dito a vocês que era um caso absurdo. Porque como é que um crematório pega fogo? A perícia não foi muito detalhada e existem várias teorias. Olha, de acordo com alguns depoimentos, um funcionário teria acendido os 2 fornos ao mesmo tempo e saído para fumar maconha. E quando deu por si, o fogo tinha tomado conta. O curioso para alguns especialistas que analisaram o caso é como é que o fogo se espalhou com tanta força num ambiente resistente ao fogo, que para isso ele precisaria de um combustível em acúmulo, como um óleo ou gordura. Talvez o acúmulo de gordura humana em fornos que estavam sem a devida limpeza e talvez queimando mais corpos do que comportavam, fora dos parâmetros que eu citei um pouco antes aqui. Com o incêndio, se esperava que os Lamb pelo menos passassem um tempo sem oferecer os serviços crematórios, que era o seu serviço mais lucrativo, né? Porque seria preciso reconstruir o crematório Pasadena e isso ia levar meses. Só que quase imediatamente o David disse ter conseguido outro crematório e seguiu oferecendo serviços que só subiam na quantidade. E foi aí que a fumaça denunciou suas práticas. Na segunda metade de 86, os moradores da região desértica da Califórnia começaram a sentir um cheiro estranho vindo dos tradicionais fornos de uma fábrica de cerâmica. Era uma fumaça densa e um cheiro doce e azedo. Só que queimar cerâmica, gente, não cheira. E dentre esses moradores, um deles era um sobrevivente de Auschwitz, que garantiu para a polícia: eu conheço esse cheiro, a gente não esquece dele. Eles estão queimando pessoas ali. Então agora a polícia tinha algo a que investigar. Iniciado em janeiro de 87, a investigação descobriu restos mortais nos arredores da fábrica de cerâmica. Mas por que partes de corpos se eles cremavam? Não era bem assim. O que as investigações apontaram foi um esquema desumano de descarte de corpos. A família Lamb estava usando os enormes fornos para cremar várias pessoas simultaneamente. Juntava-se as cinzas porcamente misturadas para devolver às famílias o que tinha ali. Algo insensível, grotesco, mas não era só isso. Ao serem intimidados para depoimentos, os funcionários contaram tudo. Eu vou resumir aqui alguns dos relatos, tá? Segundo eles, o Sconce começou ordenando a cremação de 2 a 3 cadáveres simultaneamente. Isso ainda naqueles outros fornos. Esse número chegou até 10, 15 corpos. Segundo os funcionários, haviam ordens para que se quebrasse membros dos cadáveres para que coubesse mais, encaixotando e empilhando esses corpos. Tinha até uma competição para reconhecer o funcionário que conseguisse entulhar a maior quantidade de corpos ao mesmo tempo. Eu sei, é horrível, abusível, assim, de um nível de desrespeito sem tamanho. Mas tinha outro comércio acontecendo além dessa cremação coletiva.
Segundo os funcionários, os sconces estavam lucrando com a venda ilegal de ouro que era retirado dos cadáveres, seja dos dentes, objetos deixados nos caixões. Também vendiam as vestimentas do cadáver, aquelas que eram separadas pelas famílias para o velório. Então retiravam, vendiam separadamente e queimavam o corpo nu. Um funcionário relatou que eles chegavam a lucrar de 5 a 6 mil dólares fora só com a venda do ouro. Mensalmente isso, tá? Eles também foram acusados de utilizar o dinheiro investido em seguros funerários de famílias, na época cerca de 100 mil dólares. Outra acusação era a da produção de atestado de óbitos falsos. Lembrando que na Califórnia os atestados de óbitos são emitidos pelas casas funerárias. Se não bastasse retirar tudo isso do morto, também tinham os órgãos. A cara de pau do David foi tanta que ele teve a audácia, gente, de abrir uma outra empresa, a Coastal International Eye and Tissue Bank. Isso mesmo, um banco de órgãos. Olhos, tecido epitelial. Através desse banco ele vendia cérebros, córneas, ossos, rins, supostamente para fins laboratoriais acadêmicos. Mas os números impressionavam, porque num período de 3 meses, por exemplo, foram vendidos 136 cérebros, 145 corações e 100 pulmões. 3 meses! Agora imagina você, num momento tão delicado da sua vida, descobrir que o seu ente querido foi quebrado, incinerado em bando, roubado, teve órgãos vendidos e aquela urna com os restos mortais que você estava ali velando com tanto amor, talvez nem fossem dele, mas de um amontoado de outros cadáveres. Absurdo. Não bastasse esse cenário apocalíptico, Sconce tinha um comportamento social parecido com um mafioso. Ele tinha uma fama agressiva, foi acusado de atacar funcionários das concorrentes, foi acusado de contratar brutamontes para espancar e ameaçar seus rivais, planejar roubo a casas funerárias e espalhar boatos que prejudicavam a reputação delas. Em um caso específico, a suspeita foi ainda mais longe. Tá? Eu vou falar agora de Timothy Raymond Waters, ou Tim Waters. Ele era um jovem proprietário de uma das concorrentes dos Lamb, o crematório Alpha Society, que ficava ali em Burbank, na Califórnia. O Tim Waters era um dos que verbalmente questionavam e acusavam David Sconce das suas práticas escusas. Um rapaz que tinha uma sede de crescer, o Tim oferecia preços mais acessíveis ao ritual de cremação, mas mesmo esses preços não chegavam perto do valor que o Sconce oferecia. E não fazia sentido. Isso e a quantidade de cremações sempre foram motivos para Waters colocar a boca no trombone. Tinha algo de errado ali. Ele não tinha medo de acusar o Sconce. Waters passou a alertar os seus demais concorrentes que numericamente aquilo só seria possível com cremações múltiplas, prática que seria evidentemente violação de conduta de um crematório. Segundo os colegas, o time estava querendo reunir provas, para poder abrir uma acusação formal para os órgãos competentes. Só que ele precisava estar munido dessas provas, senão ele só ia se expor pro inimigo, ia se expor a um perigo grande. Ainda assim, mundo pequeno, todo mundo já estava sabendo que era o Waters que estava fazendo essa coletiva aí de informações. Em 12 de fevereiro de 85, Waters é encontrado em seu escritório intensamente espancado. A cena sugeria uma tentativa de assalto. Joias e outros objetos foram levados, mas era curioso porque nem tudo de valor foi subtraído e nem tudo foi revirado. Parecia uma cena forjada. Waters foi espancado violentamente e isso resultou na sua morte semanas depois no hospital, cujo laudo declarava infartos sequenciais. O carro que havia parado na frente do escritório tinha deixado para trás um saco de lixo. Um vizinho estranhou e recolheu o saco de lixo que esse carro descartou e mandou para a polícia. Nesse lixo, eles colheram impressões digitais que indicavam ser de Danny Galambos. Tá, mas quem era Danny, Rafa? O Danny era funcionário do David Sconce. Galambos confessou participar do crime e disse que foi contratado por Sconce para simular aquele roubo e atacar o Waters. Guarda essa informação, tá, gente? Porque agora a gente vai falar da condenação da família Lamb e depois dos depoimentos dos seus funcionários. Bom, vamos lá. Além da acusação de vilipêndio de cadáveres, que é quando existe qualquer violação ao corpo da vida, ao corpo sem vida de alguém, das práticas ilícitas de cremação e tudo que envolvia a funerária, David também foi acusado de agressão, roubo, conspiração por contratar pessoas para cometerem crimes contra seus rivais e, pasmem, ele se declarou culpado.
Nesse julgamento de 89, ainda não havia acusação do assassinato de Tim Waters, cujo julgamento aconteceu um ano depois, tá? Nesse período, o Sconce já estava preso e os colegas de presídio depuseram contra ele, dizendo que lá na prisão ele ficava se gabando de ter envenenado Waters para facilitar o ataque que o vitimou. Então, a investigação pediu um exame toxicológico do corpo e foi identificada a presença de oleandro, que é uma toxina vindo de uma planta extremamente venenosa. Só que no julgamento houveram discordâncias, porque a causa-mortes do Waters não foi o veneno, né? Foi identificado como infarto, como eu falei. E outro laudo toxicológico não apontava o oleandro, embora digam que ele pode sumir no organismo, que não é tão fácil identificar. Então, por ter essa diferença entre o valor das toxinas apresentadas, discrepância dos laudos, um laudo dizia que tinha oleandro, outro não, por falta de provas contundentes, o Sconce foi absolvido do crime contra o Waters, mas seguiu preso, condenado pelos outros. Vale reforçar, pessoal, que foram 67 acusações somadas, tá? No David, mas também a sua esposa, seu sogro. A esposa e o sogro se declararam inocentes. David foi acusado de várias outras coisas, de atacar um promotor de justiça que ele dizia que perseguia ele, até de planejar matar os avós, gente. No julgamento, todas as acusações se concentraram em David, porque a sua esposa e o sogro disseram que ele era o planejador de tudo isso. Ele foi condenado em 5 anos de prisão. Em 97, ele confessou ter contratado pessoas para espancar o Waters, né? Então aumentou a pena, mas ele pegou condicional. Ele violou a condicional por conta de posse de armas, foi preso de novo e ficou preso até 2023. O Jared, o pai do David e a Lorianne, inicialmente foram liberados por falta de evidências diretas do envolvimento dos dois. Só que aí houve apelação, eles foram condenados por participar das atividades absurdas do crematório e pegaram 3 anos e 8 meses. Além disso, a família Lembre também foi processada pelas vítimas dos serviços, né? E tiveram que pagar uma indenização coletiva de, na época, 15,5 milhões de dólares, o que hoje daria ali por volta de 34 milhões. O que o documentário da HBO, que chama The Mortician, originalmente, em português ficou A Funerária, Dinheiro e Cinzas, o que tem de mais surpreendente nele é que, assim como, não sei se já viram The Jinx, que é excelente também da HBO, nós temos ali o próprio criminoso na frente das câmeras contando seu lado da história. Também temos os outros lados, tá? Os policiais, testemunhas, antigos funcionários. Então é bem interessante pra gente ouvir os relatos de quem viveu essa maluquice toda, mas o que pega a gente logo de início é a audácia do Sconce. Diferente do Robert Durst no Jinx, que ali tenta bancar o inocente, o Sconce não, gente, ele provoca a sociedade, tem um comportamento bem destemido, assumindo e meio que desafiando a gente, quero ver o que vai acontecer comigo, sabe? Parece um apostador que truca, blefa. Eu raramente vi um criminoso agir assim numa entrevista. Então isso por si só já faz o documentário bem inusitado. A gente também tem personagens que aparecem que não são muito conhecidos, como outra esposa do David, a Barbara Hunt, que hoje é sua ex, informações sobre falta de formação dele na área, uma morte suspeita de um outro funcionário, enfim, tem outras coisas lá no documentário que eu vou deixar para vocês descobrirem assistindo. Mas eu digo que até o diretor do documentário, Josh Hoffé, conta que foi muito incômodo ver aquela maneira desumana e fria como o David fala dos cadáveres, de misturar cinzas. Só vendo, gente, para acreditar na desfaçatez desse homem. E embora nós possamos, assim, a gente se pega pensando, né, para que vai dar voz a um homem desses? Eu corroboro um pouco com o que o diretor disse, que é que nós precisamos como sociedade de provas que existem pessoas assim. Que as pessoas são sim capazes de fazerem coisas horríveis e não sentirem um pingo de culpa. Sair um pouco do romantismo de mocinhos e vilões e entendermos que existem camadas muito mais profundas que permeiam a nossa sociedade e que podem estar acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Além disso, o documentário não o magnifica, tá? Não, muito pelo contrário. Expõe, dá voz às vítimas das práticas podres dessa funerária Lamb e mostra a pessoa não de uma maneira gentil. Mas me conta, já conhecia esse caso? O que você achou? Deixa aqui nos comentários o que tá achando. Lembra sempre, gente, cordialidade, respeito, é muito bem-vindo sempre, mas comentem porque isso engaja. Fala se tá gostando do programa, de repente sugestões de pautas, eu fico atento aqui, tá bom? Eu adorei contar o caso pra vocês, eu estou aqui, continuo sendo Rafael Gama e vejo vocês no próximo Roteiro Mastigado. Até lá!